e na cabeça de ninguém mais, né? É, não passa na cabeça de mais ninguém, apenas na sua cabeça. E a partir desse momento, se você não tem consciência disso, você fica um tempão tentando mostrar para as pessoas que o que você pensa e o que você faz sentido para elas. E isso é o maior dos enganos que todo líder no começo de carreira tem. Porque o que faz sentido na sua cabeça faz sentido só na sua cabeça. Não faz sentido na cabeça de mais ninguém. Então, por que que as pessoas te seguiriam? As pessoas te seguiriam porque o que faz sentido na tua cabeça também começa a fazer sentido na cabeça delas. E cada ser humano está em busca de algo diferente. Tem um objetivo diferente na vida, tem uma situação financeira diferente, tem um histórico familiar diferente, vem às vezes até de uma cultura diferente. A gente que trabalha em vários países, você encontra pessoas que vêm de uma cultura totalmente diferente, um jeito de pensar e de analisar a vida de uma outra forma. Então, você começa a entender que existem modelos mentais que são totalmente distintos dos teus. E, dependendo da forma como você traz o que você está buscando, primeiro, pode não fazer o menor sentido para as pessoas. Segundo, pode ser até que as afaste desse processo que você gostaria de construir junto com elas. Então, é um pouco sobre isso que nós falaremos hoje. E eu queria começar aqui trazendo para vocês qual é a diferença entre liderança e gestão, porque isso faz parte do processo, tá? A gente tem um zilhão de livros aí disponíveis falando sobre liderança, falando sobre gestão, e muitas vezes colocando tudo isso no mesmo lugar, no mesmo pacote. Mas existe uma diferença, né? Então, se eu perguntasse para vocês, quem é a sua referência de liderança, né? Tem alguns livros aqui que são muito referências para mim, que eu coloquei aqui, Mandela, Steve Jobs, Bill Gates, Martin Luther King, Walt Disney, né? Qual que é a sua referência de liderança? Então, se eu perguntasse para você, qual é a sua referência de liderança, um líder que você admira e por que você admira esse líder. Quando você gosta, fala muito sobre você mesmo, porque as pessoas que você admira como líderes são pessoas que têm valores compartilhados com você, são pessoas que têm propósito muito próximos ao seu. Então, essa identificação nesses líderes fala muito sobre você, sobre quem você é, né? E esses líderes têm uma coisa em comum, né? O que todos esses líderes têm em comum? Eles têm uma convicção, um propósito. E às vezes, quando a gente fala de propósito, as pessoas floreiam um pouco isso demais, né? Então, às vezes você vai dar um feedback para um colaborador, às vezes você vai dar uma palestra para um grupo de pessoas, um treinamento para um grupo de líderes, e as pessoas falam, nossa, mas propósito é aquela coisa tão profunda, né? Então as pessoas imaginam que propósito tem que ser alguma coisa do tipo salvar as baleias do mundo ou salvar as criancinhas com fome da África. Eu admiro, né, os Médicos Sem Fronteiras e sei que quando você fala de propósito, você olha para aqueles caras e você fala, tá aí um propósito que é muito digno. Mas o propósito ele não precisa ser um complexo, não. O propósito pode ser, por exemplo, você, ao final dessa pandemia aqui, você está com as suas contas em ordem, conseguindo se manter. Cada um tem um momento na vida, né? E para quem já estudou Maslow, conhece a pirâmide de Maslow, dependendo de onde você está nessa pirâmide, seu propósito às vezes pode ser uma coisa muito imediata, tipo acabar o mês com as contas garantidas, né? Ou dependendo de onde você está nessa pirâmide, pode ser alguma coisa como fazer diferença no mundo. Não importa, tudo isso é propósito, porque cada pessoa está vivendo um momento diferente na vida. E quando você coloca propósito só como uma coisa muito grandiosa, fazer uma diferença no mundo, contribuir para 1 milhão de pessoas, aí começa a ficar difícil, porque cada pessoa está vivendo o que vive, né? E ninguém faz nada por ninguém, mas sim pelo que quer conservar. Então, o propósito, primeiro, ele é individual e ele tem que fazer sentido para você. Então, qual que é a sua convicção? Por que você está lutando hoje? Qual é a coisa que gatilha em você o seu melhor, né? Qual é a contribuição? Qual é o dom que você tem que você gostaria que mais pessoas no mundo pudessem observar, contribuir para isso, ver você em atuação, né? O que é isso? A partir desse momento, que praticamente todas as pessoas têm, se elas pararem para pensar, todas as pessoas têm. A segunda coisa é
você defende essa ideia, né? Você fala isso para alguém, porque uma coisa é você ter uma convicção, um propósito, e a outra coisa é você declarar isso, você colocar de forma aberta para as pessoas. Hoje, a internet e principalmente as redes sociais facilitaram muito a compreensão desse conceito. Por quê? Todo mundo sabe o que são seguidores, né? Todo mundo fica buscando aí seguidores no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. O que são os seguidores? São pessoas que, ao deparar com alguém na internet, na sua página na rede social, que está declarando algo, você se identifica com aquilo e começa a seguir, para ver cada vez mais o que essa pessoa tem a falar ou o que ela está fazendo. Tá? Então, esse conceito ficou muito claro. Então, a primeira coisa para você ter seguidores é você ter uma convicção, um propósito. E depois você declarar isso para as pessoas. Então, no caso do líder, declarar para a equipe: o que nós estamos fazendo aqui como equipe? É uma equipe de professores? O que nós estamos fazendo aqui como professores? É uma equipe de vendedores? O que nós estamos fazendo aqui como vendedores? O que nós estamos fazendo aqui como equipe de coletivas? Deixar isso claro, você como líder, onde a gente quer chegar fazendo o que a gente faz todo santo dia. Então, a partir do momento que você expõe isso, fica muito mais fácil para as pessoas falarem: ok, isso faz sentido, então eu quero seguir o Saturno. Eu quero continuar acompanhando ele, porque a hora que ele falou aquilo, aquilo fez sentido para mim. Então, quando você declara, você defende essa ideia, você expõe essa ideia, você consegue o quê? Seguidores. Tá? Então, o papel do líder é, primeiro, é ele deixar claro que raio que ele está fazendo no papel de líder. O que ele quer conquistar, o que ele quer, qual é a contribuição que ele quer deixar como líder do departamento ou de uma academia ou até de uma rede de academias, o que ele quer deixar como legado, né? O que ele quer oferecer para os colaboradores dele, para os clientes dele, para o negócio. E quando ele expõe isso, ele é capaz de ter seguidores, pessoas que falam: tá aí algo que faz sentido para mim, né? E ao mesmo tempo, que é o grande problema, que é onde os líderes começam a ter dificuldades, começa a ratear o negócio, é que toda vez que você expõe algo, surge o quê? Oposição àquilo. Até então não sabia o que passava pela sua cabeça. Agora que você declarou isso, agora você declarou, eu vejo que não tem nada a ver o que passa na minha cabeça com o que você está falando. Então, a grande maioria das pessoas tem medo de declarar qual é o seu propósito, o que elas querem fazer, quais são suas ideias, suas convicções, porque elas têm medo ao quê? A oposição. Porque a oposição gera o quê? Os detratores, os famosos haters na internet, né? E no país que a gente está vivendo está muito fácil visualizar isso, né? Você vê aí toda a questão política, né? Se você não é adepto de fulano, você imediatamente é oposto a isso, né? Então, imediatamente você é um inimigo, você é visto como alguém que não faz o maior sentido para aquele grupo de pessoas, né? Graças a Deus, nem tudo é tão preto no branco, né? Existem matizes aí no meio, mas é só para dar um bom exemplo do que é essa questão do seguidor e do detrator. Se o líder, quando ele expõe isso, surge uma oposição, e essa oposição começa a ficar grande, ferrenha demais, isso pode impedir que todo esse plano dele de ação, todo esse movimento que ele está fazendo para o negócio, para a academia, para a equipe dele, para o departamento dele, comece a ir por água abaixo. Né? Então, aí surge a gestão. O que é a gestão? É você trazer as suas estratégias e, a partir do momento que essas estratégias, elas, quando expostas, são passíveis de ter seguidores e detratores, você faz a gestão disso. Então, você pode optar, por exemplo, por fazer uma gestão participativa, pegando as opiniões, tanto daqueles que já aplaudiram você, quanto aqueles que estão criticando a sua ideia, o seu projeto, para juntos chegar num lugar comum, um lugar que faça sentido para todos. E a partir daí, você ter realmente o processo de liderança, onde você pega o melhor daqueles que estão te seguindo, o melhor daqueles que estão questionando pontos daquele processo, e você, né, o princípio da filosofia. Alguém tem uma ideia, outro tem outra ideia, daí surge uma terceira ideia que é melhor que as duas anteriores, tá? Então, a partir desse momento, você ouvindo o que esses dois lados estão trazendo, você cria estratégias para poder liderá-los
e chegar àquele lugar que você deseja. Então, a liderança, ela traz o porquê. O porquê nós vamos fazer isso. O porquê nós vamos para o lugar que eu estou querendo ir com a equipe. Enquanto que a gestão é o quê e o como. O que nós vamos fazer para chegar lá e como nós vamos fazer isso. E aí você convida as pessoas a trazerem as suas habilidades, né, os seus conhecimentos para compor esse projeto de estratégias, de planos de ação, de projetos para realizar isso que para todos nós começa a fazer sentido. E aí, nesse momento, você está liderando realmente uma equipe. Né? Então, liderança, ela não é sobre intensidade, né? Ela é sobre consistência. Liderar não é aquela coisa, eu vou fazer um evento grandioso no final de semana, chamar toda a equipe, colocar aqui comida, bebida, vou explanar aqui, trazer meu PowerPoint, vou mostrar para todo mundo o que eu quero fazer. E aí, na segunda-feira, sim, vamos começar esse grande projeto. Isso até pode ser um pontapé inicial, né? Mas a liderança não é sobre isso. A liderança é sobre consistência. São as pequenas ações que você faz todo santo dia para garantir que você vai ter o menor número de detratores possíveis, porque você conversa com as pessoas, você entende aonde está a resistência delas, você escuta de forma genuína para entender qual é a contribuição, porque elas podem enxergar pontos críticos dentro do seu planejamento, dentro do teu projeto, dentro do teu plano de ação, que você ainda não visualizou, né? Porque nós não somos perfeitos. E a partir do momento que alguém observa algo que você ainda não percebeu que pode dar errado, te dá a oportunidade do quê? De fazer ajustes. E quando essa pessoa é ouvida, você traz o conhecimento dela para dentro do grupo, ela vem junto como seguidor. Então, não é essa coisa que a gente vê muito líder fazendo, principalmente líder quando está começando, que é, o fulano não quer me obedecer, então vou mandar ele embora. Não, não é isso. É totalmente diferente. É você conversar com essa pessoa que está gerando oposição, entender por que ela está gerando oposição, entender qual é a contribuição que ela pode trazer, qual é o ponto que ela está mostrando que você ainda não viu, ou que você pode olhar a partir do ângulo que ela está vendo e trazer uma perspectiva de liderança para ela, onde você, como líder, começa a fazer sentido. Porque antes você era só alguém que queria fazer algo que ela não queria fazer. Então, é esse feedback diário, é esse ajuste com as pessoas, é esse olhar para o planejamento, é o conversar com as pessoas de forma genuína, é entender quais são as habilidades de cada um de contribuição, se alguém é mais técnico, se alguém tem um pensamento sistêmico maior, se alguém é mais agregador. Você vai descobrindo essas capacidades dentro da tua equipe a partir de ações diárias, porque o líder que faz um grande evento e depois desaparece, com certeza ele não é líder. Tem alguém ali, naquele grupo, sim, que está levando essas pessoas no dia a dia. É essa pessoa que está construindo essas relações de confiança fundamentais para que você tenha seguidores. Né? Então, liderar é realizar ações constantes que constroem o quê? Valores comuns, né? Nós estamos buscando algo que faça sentido para todo mundo, crenças comuns, a forma que nós estamos fazendo faz sentido para muita gente, porque elas contribuíram para fazer essa construção, e laços verdadeiros, porque a partir desse momento, com todos os problemas que podem acontecer, e qualquer um que já liderou algo sabe disso, as pessoas vão estar junto com você porque elas sabem que problemas fazem parte do dia a dia. Né? Elas não são um momento para fazer uma crítica ao líder. Eles fazem parte do dia a dia e você pode levar uma solução porque você acredita naquele projeto. E você acredita que o seu líder vai te dar ouvidos. Que o teu líder vai conseguir olhar também pelo prisma que você está trazendo as coisas. Né? Então, o primeiro desafio do líder é que o líder que está iniciando ele sair de gerente dele mesmo para ser gerente de todo mundo. Né? Então, eu sou um cara disciplinado, sempre chego no horário, faço tudo certinho, preciso de tudo planificado. Peraí, quando eu estava gerenciando apenas a minha pessoa, isso fazia todo sentido. Mas agora eu tenho uma equipe. E nessa equipe tem gente que não é disciplinadinha, certinha como eu. Mas espera aí, que contribuição que essa pessoa pode dar? Olha, essa pessoa tem uma capacidade de construir relacionamento com o cliente, essa capacidade de construir relacionamento com o grupo,
que é fantástica. Ele pode não ser do tipo que faz a planilha, que deixa tudo bonitinho, mas essa capacidade de conectar pessoas, essa capacidade de dar atenção ao cliente, isso tem que ser valorizado, porque você precisa disso no grupo. Você precisa de pessoas que cuidem de pessoas, que agreguem pessoas. Então, você entender que agora você não está liderando só você mesmo, as suas habilidades são ótimas, mas você tem que agregar habilidades a quê? Ao projeto, ao propósito, ao desafio. Habilidades de quem? Da equipe. É você entender que não é o ideal que você tenha um monte de gente igualzinha a você. Que a sua equipe seja heterogênea. Tenha gente lá de diversos perfis, porque assim vai deixar seu projeto, né, o teu planejamento, a tua proposta muito mais rica. Tá? Então, muitos fazem a transição de gerente de si mesmo para gerentes de outros, sem realmente efetuar uma transição de comportamento, né? E aí tropeçam nesse processo. Você tem que entender, a partir de agora, eu tenho que entender o modelo mental das outras pessoas. Para isso, eu tenho que entender o que é modelo mental, né? Como que eles surgem e até qual é o meu modelo mental. Estar aberto a esses outros modelos mentais para poder fazer uma gestão disso. Porque se eu não fizer uma gestão disso, eu vou começar a viver só o quê? Conflitos. Conflitos entre eu e minha equipe. Porque a minha equipe, às vezes, está falando a mesma coisa que eu. Só que como eles trazem isso de uma forma diferente, eu não aceito. Porque, às vezes, o meu modelo mental é muito fechado. É muito duro. Né? Às vezes, eu tive uma criação muito severa. E eu sou muito duro, sim, com qualquer pessoa que não fale exatamente aquele idioma que eu tenho como o certo, porque foi assim que as coisas deram certo para mim. Isso não é liderança, tá? Isso é uma ditadura. A liderança é um outro processo. Então, parte do problema é porque elas ainda preferem fazer as atividades que as tornaram bem-sucedidas e reconhecidas. Então, imagina, né? Você é lá um professor e você é reconhecido porque fazia tudo muito bem, os alunos te adoravam e você é promovido a líder, né? Seja coordenador, gerente, seja lá qual é a posição que você adquiriu. E você era, por exemplo, muito bom no atendimento. Então, você quando começa a viver os problemas da liderança, os problemas em relação a tomar conta do negócio, a ter que olhar, por exemplo, a parte de manutenção, a parte de zeladoria estrutural do prédio, as outras questões, alunos que estão com problema de pagamento, né? Começa a gerenciar outros problemas que você não estava acostumado, você começa a querer voltar para onde? Para aquele lugar onde seu ego era massageado, aquele lugar onde as pessoas reconheciam que você fazia muito bem, que você era ótimo. Então você começa a querer ir lá de novo fazer o atendimento. Então você começa a criticar o atendimento da sua própria equipe, você tem alguém atendendo, você fala, peraí, deixa que eu faço, para você ver como é. E aí, ao invés das pessoas começarem a querer trabalhar junto com você, elas começam a não gostar de você, porque você gera interferência no que elas estão fazendo. E não é uma interferência positiva, agregando conhecimento para elas. É uma interferência mostrando que elas são inferiores a você, porque elas não fazem tão bem quanto você. Então, imagina, como você vai conseguir seguidores agindo desse jeito? Muito pelo contrário, você vai arrumar detratores, né? Você vai arrumar haters, pessoas que falam, meu, vai lá gerenciar a academia, não me enche o saco aqui, deixa eu atender os alunos. Porque você começa a querer, de uma forma às vezes até inconsciente, voltar para aquele lugar onde você era reconhecido, muito bom, você fazia realmente da melhor forma possível. Então, o que faziam antes era facilmente observado, medido e valorizado, enquanto que o mesmo não pode ser dito do trabalho de gestão e liderança. Então, se você atendia os alunos muito bem, montava um treino maravilhoso, ou se você vendia muito bem, você era da área comercial e virou gerente, né? Você fazia isso tudo muito bem, era valorizado por isso, estava muito claro lá no placar o quanto isso você era bom nisso, né? Sendo que na gestão e na liderança é um processo onde não é tão fácil para as pessoas declararem, ok, você está ótimo como líder, né? Às vezes tem que esperar o fechamento de um semestre, às vezes tem que esperar o fechamento de um ano para falar, ok, a liderança foi ótima, o modelo de gestão que você fez foi excelente, ou o projeto que você implantou deu um resultado excelente. Então, justamente por liderança e gestão ser um processo onde não é tão imediata a avaliação, diferente de um professor, deu uma boa aula ou não deu uma boa aula, montou um bom treino, não montou um bom treino, fez uma boa venda ou não fez uma boa venda, por ser um processo mais longo, onde o retorno de reconhecimento demora mais,
às vezes esse líder começa a ficar frustrado e ele desconta essa frustração na sua equipe, não entendendo que o papel dele agora é justamente fazer com que esses liderados sejam reconhecidos diariamente, inclusive por ele, para que eles continuem sim fazendo um bom trabalho naquilo que eles são especialistas, porque você não é mais um especialista, você agora é um generalista. E qual que é a diferença? O especialista é aquele que sabe um monte sobre pouca coisa, tá? Eu sou um professor. Não vem me perguntar sobre gestão, não vem me perguntar sobre zeladoria, não vem me perguntar sobre manutenção, não vem me perguntar sobre vendas. Enquanto que o generalista é aquele que sabe muita coisa né, ele sabe muita coisa mas a especificidade dele é pequena. Talvez o gerente ele não vai conseguir montar um treino, porque ele veio da área comercial, ou se ele veio da área técnica, ele não consiga fazer uma boa venda. Mas ele consegue olhar para os números, ele consegue direcionar a equipe. Então, nesse momento, ele passa a ser um generalista. Né? Então, além disso, pessoas com alto desempenho são particularmente relutantes à mudança. E aí aquela coisa, né? Você foi bem sucedido no passado, tão bem sucedido que foi chamado a ser líder, você ganhou um cargo de liderança ou você virou o proprietário de algo e agora é você que está à frente disso. E justamente por ter sido bem sucedido no passado, você não quer mudar a forma como você faz as coisas. Você não quer mudar a forma como você analisa as coisas. E essa relutância, às vezes, faz com que as pessoas olhem para você como alguém que elas não querem seguir, porque você não escuta elas, porque você não dá margem para que elas contribuam a partir do conhecimento delas. Você não pensa a partir da andragogia, que entende que o adulto, para ele se sentir parte, ele tem que estar oferecendo algum nível de contribuição. Senão, para ele, aquilo começa a perder o sentido, começa a perder o propósito. Deixa eu ver aqui como estou de tempo. Então, líderes precisam aprender a realocar seu tempo, não só para completar o seu trabalho, mas também para ajudar os outros da melhor forma possível a ter um grande desempenho. Então, quando você estava lá, antes de ser líder, todo o seu tempo era para você ter uma ótima performance. Era para você estudar, era para você cuidar das suas coisas, era para você administrar seu tempo, era para você até ter a sua qualidade de vida. A partir do momento que você assumiu a liderança, você tem que dedicar tempo para que os outros da sua equipe sejam ótimos. Para eles ser ótimos, eles precisam de feedback. Para você dar feedback, você tem que observar o que eles estão fazendo. Né? Você tem que saber o que eles estão fazendo. Você tem que procurar o que está acontecendo fora do seu negócio para poder trazer otimizações, para poder aprimorar, inovar. Né? Então, você não consegue mais dedicar tempo só a você. Você tem que olhar para o grupo inteiro, você tem que olhar para o negócio, você tem que desenvolver uma visão sistêmica, algo que realmente vá além de você. E não é fácil essa transição, porque você está tão acostumado a ficar ali só cuidando de você no dia a dia, que é difícil você se organizar para cuidar dos outros dentro do dia a dia. Então, você como um líder que está buscando seguidores, precisa acreditar que dispor do seu tempo para os outros, planejando, orientando, é uma tarefa necessária e é sua responsabilidade. Não, as pessoas têm que aprender sozinhas como eu aprendi. Isso é balela, tá? Isso não é papel de líder. O papel de líder é como que eu posso tornar minha equipe cada dia melhor, dentro das suas especificidades. Como eu posso tornar o professor de coletivas melhor do que ele era antes? Como eu posso tornar meu professor de musculação melhor que ele era antes? Como eu posso tornar meu professor de natação melhor que ele era antes e assim por diante? Como eu posso tornar minha equipe de vendas melhor do que ela era antes? Como eu posso tornar minha equipe de atendimento, recepção melhor do que era antes? A sua tarefa é essa. A partir do quê? Planejamento, orientação, essa é sua responsabilidade. E sempre fazendo esse convite para que as pessoas sejam seus seguidores e não apontando o dedo para elas, mostrando o que elas estão fazendo que está abaixo da sua expectativa. Então, ver esse trabalho direcionado aos outros como decisivo para o sucesso da missão e aprender a valorizar o ato de tornar os outros melhores. Né? Então, você tem que entender que agora o seu prazer não é mais receber elogio do cliente. O seu prazer não é mais receber elogio do seu chefe. O seu prazer é ver a sua equipe sendo elogiada.
é ver a sua equipe bater na meta, né? A meta como grupo é ver o negócio ganhar melhores resultados, né? É ver você aumentar a sua retenção, é ver você aumentando a permanência média dos seus alunos, é você batendo as suas metas de vendas, é você tendo os indicadores de satisfação do cliente cada vez melhores. Então, agora, não é mais o que eu estou recebendo de feedback positivo, mas sim qual é o feedback positivo que a minha equipe está recebendo, seja de mim, seja dos clientes, né? E antes de liderar as pessoas, você precisa saber de algo fundamental, que é aquilo que eu falei lá no começo, tá? Entenda isso. Se você entender isso, é um conceito que dá para você aplicar para a tua equipe, é um conceito que dá para você aplicar na sua casa, é um conceito que dá para você aplicar com seus filhos, dentro do seu relacionamento, né? A realidade se configura a partir do olhar do observador. Não existe realidade. O que existe é o que cada um enxerga como realidade. Então, eu gosto muito dessa figura porque mostra, né? Quem está olhando a partir do círculo azul vê como realidade um círculo azul, né? Quem está olhando a partir desse lado aqui, vendo a projeção laranja, está vendo um quadrado, né? Mas, na verdade, isso não é nenhuma das duas coisas, né? Isso é um cilindro. Então, cada um que olha, vê cada uma dessas partes como verdadeira. E fala, não, você está completamente louco. Como isso é um quadrado? Mas do lugar que a pessoa está olhando, ela está sendo verdadeira, ela está sendo sincera, né? Então, essa outra imagem declara isso muito bem, né? Se eu perguntasse para vocês, quem é que está certo aí? Não tem como você falar que alguém está errado. As duas pessoas estão certas, olhando de onde elas olham. Então, o colaborador, quando ele olha você liderando, do lugar que ele olha como colaborador, ele fala, isso aí não vai dar certo, isso aí não tem como funcionar, né? Enquanto você, como líder, que olha o que o colaborador está fazendo, fala, pô, mas não foi isso que eu pedi, não foi isso que a gente orientou. Então, existe um gap de realidade ali, que se as pessoas não conversarem para mostrar o que elas estão enxergando, nunca você vai chegar num lugar comum. Porque a realidade se configura a partir do olhar do observador. O colaborador, quando ele olha o que ele está fazendo, é muito difícil ele olhar e falar, eu estou fazendo burrada, eu estou fazendo coisa errada, estou fazendo, desculpa a palavra, cagada. Agora você olha e fala, meu Deus, por que ele está fazendo isso? Ele não tem ideia que isso aí vai impactar lá na área técnica. Ele não tem ideia que isso aí, depois de um mês, vai gerar um problema de caixa para a gente? Não, ele não tem ideia. Porque quem tem o papel de ter uma visão sistêmica do negócio é o líder, não é o colaborador. Agora, sim, o líder tem o papel de colocar essas pessoas na sala e falar, olha, a gente não pode fazer dessa forma, porque o efeito dominó aqui vai fazer com que daqui a 6 meses a gente tenha um problema no caixa. Ou, se a gente continuar montando esses treinos de 1h30, vai ter uma hora que aquela galera que vem, quer um treino rápido e vai embora, vai procurar outra academia, não vai mais procurar a gente, né? Então, quem tem que ter essa visão sistêmica é sempre o líder. O colaborador, ele está correto em ter uma visão muito específica, porque o trabalho dele é específico. Quem tem que falar, tá, me diz qual é o impacto, então, da gente fazer isso? E trazer a visão da outra área. Eu lembro que uma vez, em uma das nossas unidades, eu estava passando e vi duas pessoas da área comercial comentando assim, por que os professores vão na pizza que a gente vai fazer hoje à noite? Pô, a gente bateu a meta de faturamento, eles não faturam nada, quem vende é a gente, né? E ali para mim ficou muito claro que aquele pessoal da área comercial, eles não tinham nenhuma visão sistêmica, porque faturamento não vem só da venda. Faturamento vem de receita de renovação, vem de receita de personal, vem de outras receitas, né, que são embutidas no negócio, que a unidade pode ou não bater faturamento. Mas na cabeça deles, faturamento vinha só de vendas. E quem trabalhava com vendas eram eles. Então, o pessoal técnico não tinha direito de ir na pizza. E essas coisas parecem bobagens, mas causam disruptura entre as equipes. E as equipes estão perdendo conhecimento, estão perdendo a chance de
como grupo, trabalharem juntos para otimizar o negócio. Então, quem tem que dar a visão sistêmica para as equipes é o líder, porque senão a gente vai ver sempre isso aí. As pessoas olhando a partir de onde elas estão olhando, garantindo que estão corretas e estão corretas dentro da sua especificidade, e você brigando para não perder seguidores. Quanto mais você briga, mais elas se afastam de você, mais haters, mais detratores dentro da sua própria equipe você conquista. Então, a natureza humana é da natureza humana, né? Que a gente não consegue pensar igual. A gente não consegue pensar igual por questões culturais, por questões educacionais, né? Por viver realidades muito individuais. É impossível para nós, seres humanos, pensarmos igual. Só é possível para nós pensarmos juntos. E para nós pensarmos juntos, a gente tem que ter o quê? Pontos de conexão. Quem tem que criar esses pontos de conexão é o líder. Então, quando ele estampa uma meta, ele tem que deixar clara por que aquela é a meta, como nós calculamos para chegar naquela meta, por que aquela meta é importante, por que essa implantação do projeto é importante, por que aquela reforma que vai acontecer na unidade é importante. Ele tem que dar esses pontos de conexões para as pessoas falarem, ok, agora fez sentido para mim e agora eu já sei como eu posso contribuir, porque desse lugar eu posso contribuir. Porque às vezes só um número frio, porque metas todo negócio tem, apesar que eu já vi negócios que não tinham metas muito claras, mas todo negócio tem metas definidas. A questão é, essas metas estão fazendo sentido para as pessoas? Elas sabem como, a partir do trabalho que elas fazem, do dia a dia delas, elas contribuem para que esse número cresça? É papel do líder fazer essas conexões, né? Então, é papel do líder criar essas oportunidades para que as pessoas tragam o que elas sabem fazer bem feito, né? Para conectar onde o negócio quer chegar. E a partir desse momento, você vai ter seguidores. A partir desse momento, você estará realmente liderando as pessoas. Porque você declarou onde a gente quer chegar, você deixou claro quais são os indicadores e você mostrou o que cada um deve fazer e o como foi construído de forma coletiva. Eles puderam trazer os seus conhecimentos, as suas habilidades e a partir do momento que eu me sinto fazendo parte, eu quero alcançar isso junto com você. Então, nesse momento, você como líder passa a ter seguidores, né? Então, é criar um projeto comum para que as pessoas possam mobilizar suas habilidades, suas mentes e seus corações. Então, essa a contribuição que eu queria dar hoje aqui para esse evento, né? Deixando claro que é papel do líder, sim, criar esse projeto comum, esse lugar onde as pessoas veem que as habilidades delas podem fazer e como elas podem contribuir para nós sermos melhores do que nós fomos ontem. Isso aí, Dudu, meu amigo. Pô, brigadão, perfeito, Saturno. Bem claro, acho que foi bem pontual, muito legal mesmo. Eu aproveitar que você está aqui, eu vou explorar você aí, que é um assunto que sempre me preocupa atualmente na rede Bodytech, né? E imagino que o desafio de vocês com a abertura, e aí falando especialmente de Smart, como é que vocês fazem? Deve ser um processo bem complicado, a velocidade que vocês abrem, né? As unidades da Smart. Como é que faz para conseguir tanto líder assim? Então, na verdade, a gente desenvolveu um processo algum tempo atrás a partir da construção de uma cultura organizacional, a gente já ter pilares onde qualquer pessoa que for para um treinamento de líderes vai estar baseado nesses pilares. E a partir desses pilares, a gente deu autonomia para que os atuais líderes pudessem, dentro das suas regionais, dentro das suas regiões, criarem essas escolas de liderança. Por quê? É aquela diferença entre autonomia e independência, né? A independência, cada um faz o que quer, vai lá, vai fazer uma escola de liderança em algum lugar, vai fazer alguma formação. A autonomia a gente deixou muito claro quais são os pilares da nossa cultura, né? E quais pontos se conectam com isso. Quando a gente está falando de feedback, qual é o tipo de feedback que faz sentido para a gente? Quando a gente está falando de gestão de tempo, o que a gente está falando sobre gestão? E a gente criou essas pequenas escolas de líderes que são espalhadas aí pelo Brasil, a partir das regionais e também fora, e as pessoas vão
digamos, analisando, buscando essas pessoas que têm mais potencial e mais se conectam a essa cultura organizacional. Pô, legal. Saturno, super obrigado aí mais uma vez. Depois dá uma olhada lá no bate-papo, tem vários elogios aí. Bom, Cris Parente, nosso amigo aí, já está aí. Cris, grande Cris. dá as boas-vindas aí para o Saturno. E aí, meu amigo? Cadê você? Cris ainda não, tá sumido, hein? Não, deve estar subindo aí. Alô. E aí, tudo bem? Fala, Saturno, Agora eu Dudu. tô te vendo. Você Tudo tá bem? bem? Pô, saudade de vocês, caras. Prazer estar aqui com vocês. Grande Cris. Super parabéns pela tua palestra. Sempre a gente se conhece há muitos anos, né, Sati? Eu acho que eu conheço o Saturno bem antes do Dudu ainda. Foi? E Na verdade, sempre... você que nos aproximou, né? A gente É conheceu verdade. só de evento mesmo. Exato. Exatamente. É verdade. O Sati, a gente tem uma história de 25 anos quase de vida aí, de trabalho junto.